Irmãos, ultimamente algo tem pesado no meu coração. Tenho pensado muito sobre ganhar vidas para Cristo, sobre anunciar o Evangelho, sobre cumprir o propósito pelo qual ainda respiramos. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta sincera surge dentro de mim. Como ganhar vidas para Cristo se muitas vezes nós mesmos estamos perdidos em meio às distrações deste mundo? Vivemos dias em que somos bombardeados por notícias, tragédias, crises, rumores de guerras, medo do amanhã, e, sem perceber, gastamos nossa atenção com tudo isso e nos afastamos do centro, que é Cristo. Jesus já nos alertava quando disse para termos cuidado para que o coração não se sobrecarregasse com as preocupações desta vida. Porque quando o coração está pesado, ele perde a sensibilidade espiritual. Nosso verdadeiro propósito aqui nunca foi apenas sobreviver, trabalhar, pagar contas ou acompanhar o que acontece no mundo. Fomos deixados aqui por uma razão clara: anunciar Cristo e ganhar vidas para Ele. Existe uma dívida eterna com o Pai. Fomos comprados por um alto preço. Nossa vida não nos pertence mais. Mas como cumprir esse chamado se não repousamos em Deus? Como falar de descanso se vivemos ansiosos? Como falar de salvação se mal conseguimos permanecer na presença? Jesus foi claro: permaneçam em mim. Não disse corram, produzam, façam, mas permaneçam. Porque ninguém dá fruto longe da videira. Ganhar vidas para Cristo não começa falando, começa permanecendo. Não começa no púlpito, começa no secreto. Não começa no envio, começa no relacionamento. E quando permanecemos, algo muda em nós. Aprendemos a amar como Ele ama, porque o Evangelho não se espalha apenas por palavras, mas por atitudes. O mundo não está cansado de ouvir sobre Jesus. Está cansado de ver pessoas que falam dele, mas não vivem como ele. Como trazer os perdidos se nossas atitudes contradizem nossa pregação? Como anunciar perdão se guardamos rancor? Como falar de graça se somos duros com os outros? Em momentos assim, o Espírito nos lembra: quem somos nós para não perdoar, se o Deus Todo-Poderoso nos perdoa repetidas vezes? Nós erramos, e não é raro. Caímos, falhamos, voltamos às mesmas feridas. E mesmo assim, o Senhor nos recebe. Ele não se cansa de perdoar quem não se cansa de voltar. Então, como negar misericórdia a quem ainda está perdido, se nós mesmos um dia estivemos exatamente no mesmo lugar? O apóstolo Paulo entendeu algo essencial: fé que não se manifesta em vida prática é fé morta. Não porque as obras salvam, mas porque a fé viva sempre se move. O cristão não é chamado para ser um espectador do reino, mas um participante ativo, não passivo, mas disponível. Mas aqui há uma verdade que precisa ser dita com amor e temor. Antes de levar água, o vaso precisa ser tratado. Um vaso quebrado não carrega água com segurança. E a água que levamos não é nossa, é Cristo. Por isso Deus não nos chama primeiro para correr, mas para ser moldados. O oleiro não descarta o vaso rachado, ele o refaz. Melhorar não é orgulho espiritual, é responsabilidade. Santificação não é perfeição, é alinhamento diário. É permitir que Deus trate áreas que ainda vazam antes de nos confiar mais. E quando isso acontece, o evangelismo deixa de ser um peso e passa a ser consequência. Quem anda com Cristo naturalmente aponta para Cristo. Quem vive o Evangelho prega mesmo em silêncio. Quem ama como Ele ama se torna um convite vivo para os perdidos. Ganhar vidas não é vencer discussões, não é impor verdades, é revelar Cristo com a própria vida. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E Ele escolheu nos usar, frágeis, em processo, vasos de barro, para carregar um tesouro eterno. Isso nos humilha, mas também nos honra. Por isso, o chamado hoje não é faça mais, mas permaneça mais. Não é corra, mas descanse em Deus. Porque quando descansamos nele, nossas palavras ganham peso, nossas atitudes ganham coerência e nossa vida ganha autoridade espiritual. Busquemos primeiro o reino, ame como fomos amados, viva o que pregamos, e então, sem esforço forçado, vidas serão atraídas a Cristo, não por nós, mas por Ele vivendo em nós.
Porque no fim não somos nós que ganhamos vidas para Deus, é Deus que usa vidas rendidas para alcançar os perdidos. Talvez alguém esteja se perguntando agora: então, o que eu faço se quero ganhar vidas para Cristo, mas percebo que eu mesmo tenho me perdido? A resposta não começa fora, começa dentro. Volta ao lugar secreto. Antes de falar de Cristo para o mundo, ouve Cristo em silêncio, porque quem anda sem direção não pode conduzir outros com segurança. O Senhor não rejeita quem volta, Ele sustenta quem se rende. Outro pode perguntar em seu coração: mas como amar pessoas difíceis, feridas, pecadoras, se às vezes nem eu consigo lidar comigo mesmo? Ama lembrando de onde o Senhor te tirou. Ama lembrando quantas vezes foste perdoado. O amor não nasce da força humana, mas da memória da graça. Quem muito foi perdoado, muito ama. Não é sentimento. É decisão baseada na cruz. Alguém talvez diga: e se minhas atitudes não condizem com o que eu prego? Então não desistas da fé. Alinha a vida. Santificação é isso. Permitir que Deus trate incoerências. Não é fingir que está tudo bem, é se colocar nas mãos do oleiro. Deus não procura perfeição, procura verdade. Um vaso sincero pode ser restaurado, um vaso orgulhoso permanece quebrado. Outro questionamento surge: como evangelizar sem ser hipócrita? Vivendo antes de falar, servindo antes de ensinar, perdoando antes de cobrar. O mundo pode até resistir às palavras, mas dificilmente resiste a uma vida transformada. O evangelho vivido abre portas que discursos não abrem, e alguém pode perguntar com medo: e se eu falhar de novo? Levanta de novo, confessa de novo, volta de novo. O justo não é o que nunca cai, mas o que não permanece caído. A graça não é licença para pecar, é força para recomeçar. Deus não se cansa de levantar quem não se cansa de se humilhar. Por fim, a pergunta mais importante: então, qual é o primeiro passo para ganhar vidas para Cristo? O primeiro passo é pertencer totalmente a Ele, permanecer, descansar, ser tratado. Porque quando Cristo vive em nós, nossa vida se torna um chamado silencioso, mas poderoso. Não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo. Nós apenas testemunhamos com fidelidade. Então, irmãos, antes de correr para fora, voltemos para dentro. Antes de falar, vivamos. Antes de levar água, sejamos restaurados. E quando estivermos nele, os perdidos reconhecerão o caminho, não porque somos perfeitos, mas porque Cristo vive em nós. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, NFEMPIRO 1. Que o Senhor nos encontre fiéis, que nossas vidas apontem para Cristo e que muitos voltem para casa por meio do Evangelho vivido. Amém.